no nosso programa e eu queria inicialmente que o vereador falasse com a experiência que tem e a tranquilidade que tem, que o vereador e o cidadão Paulo Santiago me falasse desse quadro político vivido no Brasil. A polarização de 22 se repete este ano. Bom dia, vereador. Começando lá pelo Senado Nacional para a gente descer para o Ceará e para Russas e região. Boa tarde, vereador. Bom dia, vereador Paulo Santiago. Bom dia, Luiz Lopes. Bom dia, Manuel. Bom dia, dona Paula Cibele. Bom dia, ouvintes que acompanham a Progresso FM 101.1 e os que acompanham a Progresso no YouTube. Amigo Luiz, eu agradeço inclusive o seu convite, tá? E por ter essa oportunidade de me dirigir à população de Russas e externar, como sempre, a minha postura e as minhas posições. Luiz, a nível nacional, eu antes de iniciar o programa até conversei um pouco com você. Eu vejo muito essas pesquisas, eu acreditaria muito nesses resultados parciais se os resultados dessas pesquisas fossem idênticas. Mas cada instituto, você observa que traz um quadro diferente. Então, eu, dentro do tempo que eu vivo na política, dentro de inclusive pesquisas que eu já mandei fazer, a gente vê que as pesquisas elas podem serem tendenciosas, basta que quem a contrata defina a quantidade de entrevistados e onde eles querem que sejam entrevistados. Se você pega um universo de eleitores hoje, um percentual maior em São Paulo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, a tendência é que esse resultado seja muito diferente de se você concentrar um número maior no Nordeste, no Sudeste, pode sim no Norte, que a gente tem essas divergências. Então, eu vejo que essas pesquisas iniciais, elas tendem a terem resultados diferentes quando chegar depois da janela partidária, depois das coligações, aí a gente vê com certeza um outro cenário. Inclusive pesquisa no estado do Ceará registrada no último dia 24, portanto ontem, não é, Manuel? Do Instituto Paraná, pesquisa para o Ceará, com divulgação prevista para o dia 2, é segunda-feira, Manuel? A divulgação dessa pesquisa do Instituto Paraná para a segunda-feira, pesquisa para governo do estado do Ceará. Vamos aguardar porque tem muita expectativa no cenário da política cearense. Vereador Paulo, política no estado do Ceará, como é que o vereador vê essa pré-campanha bem antecipada, não é? Que há muito não se via ou nunca se viu isso no estado do Ceará. Anteciparam a pré-campanha e já tem gente fazendo campanha de governador a deputado, vereador Paulo. Luiz, a gente também já teve a oportunidade de conversar, você sempre frequenta ali aquele ponto de apoio que eu tenho ali, na rua Doutor Zé Ramalho, e a gente vê, eu enxergo muito nessa campanha agora, no estado do Ceará, que tem políticos se usando para salvarem partidos, para salvarem candidatos a deputado, tá? Então, quando a gente vê esse grupo de políticos que hoje escolheram e querem o Ciro Gomes como candidato, e a gente faz uma avaliação que esses políticos que estão defendendo o nome do ex-governador Ciro Gomes são políticos que não confiam no Ciro Gomes. Eu enxergo que esses políticos sabem e têm segurança que se o Ciro Gomes chegar ao governo do Ceará novamente, eles não farão parte desse governo do Ciro Gomes. O senhor se refere ao PL, por exemplo? Sim, faz parte disso. Esses políticos fazem parte disso aí, né? Eu enxergo assim, tá? O vereador Paulo Santiago posso estar enxergando totalmente equivocado, né? Mas hoje
Ontem, né, o próprio Ciro tornou a dizer: nem voto em Lula, nem voto em Bolsonaro. Isso não afasta esses aliados do Estado do Ceará? Eu acho que não era coisa para ele dizer. Mas como a gente comentou há pouco tempo, né? Eu acho de um certo tempo para cá, o meu eterno candidato a presidente de primeiro turno, Ciro Gomes, eu entendo que ele tem se afastado um pouco da lógica. E isso pode vir a dificultar e facilitar a vida de quem está no poder. Paulo Santiago vota Ciro ou vota Elmano? Eu hoje voto Elmano. Voto Elmano porque eu não estou acreditando no projeto do meu eterno candidato em primeiro turno a presidente, Ciro Gomes. Não estou acreditando no projeto dele, porque ele está com pessoas que ele diz que é a pior classe política do Estado do Ceará. É quem está bombando a campanha dele. E ele até agora não confirmou: sou candidato a governo do Estado do Ceará. Isso deixa a gente assim um pouco confuso com essa pré-campanha. Vereador Paulo Santiago, o prefeito Sávio Gugel, ele vota Elmano ou ele vota Ciro? Eu entendo que hoje o prefeito Sávio Gugel vota Elmano. Agora, se houver uma mudança radical nessa conjuntura política que está acontecendo, se Júnior Mano, Cid Gomes, Salmito Filho, se esses políticos que apoiam a gestão do Sávio fizerem uma mudança, eu não sei como é que seria a situação do nosso prefeito Sávio Gugel. Então, hoje eu entendo que o Sávio está na linha que estão os políticos que dão suporte, que dão recursos, que fomentam a administração do Sávio. Na verdade, o governo do estado tem pouco contribuído com as gestões municipais. É uma opinião minha, né? Quem tem salvado a pátria tem sido os deputados federais. E esse deputado Júnior Mano é um gigante nos municípios que ele atua. Eu até tenho dito que Júnior Mano é o político mais forte. Eu nem disse importante nem sério. Eu disse que Júnior Mano é o político mais forte da política do Ceará, porque é o político que tem mais trazido recursos para os municípios, reúne o maior número de prefeitos. Camilo, Elmano, nem Lula tem um número de prefeitos ao seu arredor como tem o Júnior Mano. Então o Júnior Mano é o político que mais tem ajudado os prefeitos do estado do Ceará. A prova é Russas, é Limoeiro, é a Morada Nova, é aqui o Vale do Jaguaribe. Aí a gente vai para a região norte, conversa com gente de Sobral, é do mesmo jeito. Converso com meus amigos lá da Ibiapaba, o meu amigo Zé Antônio, que é um ex-prefeito, analista político, é radiodifusor também, diz a mesma coisa. E não é dele, nem todo Júnior Mano ele, mas é amigo. Ele é da região de Guaraciaba e foi prefeito de Croatá. E é desse jeito. Até no Cariri é do mesmo jeito. Luiz, eu até endosso suas colocações agora, inclusive na sessão atrasada, eu apresentei na tribuna da Câmara o que Júnior Mano fez por Russas. Eu, quando vi recentemente um evento político aqui, onde estavam defendendo que o eleitor russano tinha agora em quem votar, que tinha 2 filhos da terra candidatos, eu fiz um comentário que filho da terra é minhoca. Até porque qualquer cidadão brasileiro, onde ele tiver domicílio eleitoral, ele pode ser candidato. E eu fiz essa colocação exatamente porque senti que estavam se querendo atingir deputados que foram votados pelo grupo político do Sávio, mas que esses deputados mostraram resultado. O Júnior Mano destinou ao município de Russas, nesse governo Sávio Gugel, 58 milhões de reais. Isso não é pouco dinheiro. E discordo
do amigo Luiz Lopes com relação ao governo do Estado, é porque criaram essa situação de que o Elmano não estava fazendo por Russas. Mas eu pergunto, e o que o Salmito Filho, deputado estadual, fez pela gestão do Sávio? Não é através do governo do Estado? Sabe quantos milhões o Salmito destinou a Russas via governo do Estado do Ceará, nos MAPs do Estado? 34 milhões. Um deputado estadual, eu tenho certeza que isso é um recorde. 34 milhões. Toda essa pavimentação em paralelepípedo que está sendo feita no município de Russas são recursos, a maior parte de MAP do Estado, liberado esses recursos então, por Salmito, do Estado, né? Do Estado, do MAP do Estado, liberado por Salmito, junto ao governador, são 24 milhões dos 34, 22 dos 34 destinados para pavimentação. Por isso que nossa cidade está mudando a cara, por conta desses recursos do Estado. Agora, reconheço também que governos estaduais têm dívida com o município de Russas do passado. Hoje senador Cid Gomes deixou dívidas com Russas como governador, o Camilo Santana deixou dívidas com Russas como governador, e o governador Elmano, eu entendi só que ele começou a atuar só depois de 3 anos de governo, quando normalmente os governadores, quando assumem, o primeiro ano arruma a casa, o segundo planeja os investimentos e o terceiro e o quarto faz investimento. E eu entendo que o nosso atual governador, ele levou esse arrumar a casa e esse planejamento, ele levou 3 anos, não fez em 2. Então atrasou um pouco, mas os deputados que têm a confiança do governador conseguiram sim liberar recursos do Estado. Com relação a obras que o governo do Estado assumiu para Russas, eu lembro que o governador Camilo, ele assinou a ordem de serviço da estrada de Russas a Jaguaruana, no evento em Fortaleza. Ele ainda governador, já pertinho de deixar o governo. Foi daquele programa Ceará de ponta a ponta. Eu mesmo divulguei, comemorei. E a SEASA, do mesmo jeito, era até data para começar a obra, vereador Paulo. E aí? Essas são as dívidas que eu disse há pouco tempo que governos têm com o município de Russas. O Camilo tem várias dívidas com o município de Russas, que infelizmente não conseguem ser saldadas, né? Mas com relação à estrada Russas-Jaguaruana, eu acredito que nós vamos ter o fim dessa novela agora durante o mês de março. Eu acredito que o governador Elmano vai sim assinar a ordem de serviço e essa obra vai se iniciar. Até porque ela está dentro daqueles mesmos 30 milhões que ele deu para Limoeiro do Norte e deu para Russas. Dentro desses 30 milhões está essa obra de Russas a Jaguaruana, está o Sinalize, né? E outras obras, aqui está a Caiçara, né? A reurbanização da Caiçara. Então estão dentro desses recursos que ele deu para vários municípios. Que eu até entendo que essa divisão ela era para ser mais equitativa, né? Um município do porte de Russas, com a população que Russas tem, economicamente extremamente importante para o Estado, mas a gente terminou recebendo o mesmo que outros municípios menores foi destinado pelo governo. O governador, eu acho até que o senhor ouviu essa entrevista, o governador Elmano concedeu uma entrevista em Palhano e eu perguntei ao governador sobre 2 obras, a estrada do Espinho, BR-116 Espinho-Limoeiro, e a estrada Russas a Jaguaruana. E ele disse que era após o Carnaval. O problema é que após o Carnaval pode ser até no Natal. E eu conversei uma semana após com o presidente da Assembleia Legislativa, que é seu deputado federal, e... Nosso, né? Sim, senhor.
E ele disse a mesma coisa após o carnaval, só que ele foi mais arriscado. Ele disse que era ainda em fevereiro, não foi, Manuel? Bota os dois aí, bota o governador e o Romeu pela ordem cronológica. Bota logo o governador pela ordem cronológica do tempo das entrevistas. Primeiro o governador, Emanuel. A estrada Russas a Jaguaruana e a nossa estrada do Espinho Limoeiro do Norte. Ambas estão sendo projetadas, ambas serão feitas. É meu compromisso fazer todas as duas. Nós vamos anunciar num pacote de estrada do Estado que deve estar programado após o Carnaval. Nós anunciarmos essas estradas. Após o Carnaval? É. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri, inclusive votado pelo vereador Paulo Santiago em Russas e pelo vereador Tó Fernandes. E o radialista Luiz Lopes Limoeiro. Sim, senhor. Além de Luiz Lopes, que é radialista, suplente de vereador, o suplente Naldinho do Espinho. Naldinho é forte, tirou mais de 1000 votos. E a vereadora Samira, que são os 3 nomes em Limoeiro que apoiam o Romeu Aldigueri, que é pré-candidato a deputado federal. Solta aí a fala do presidente da Alesse, Romeu Aldigueri. Uma outra estrada de Russas a Jaguaruana. O que é que há de concreto? O que é que o presidente da Alesse sabe? Começo, mano, bota aí pro começo aí, volta aí pro começo aí. Deputado Romeu Aldigueri, um assunto que eu tenho conversado várias vezes com a sua pessoa, uma obra em Limoeiro do Norte, a estrada de Limoeiro, a comunidade do Espinho, a BR-116. O governador recentemente disse que lançará um pacote de obras após o Carnaval. Dentre as obras, esta obra do Espinho, uma outra estrada de Russas a Jaguaruana. O que é que há de concreto? O que é que o presidente da Alesse sabe e diz, especialmente a Limoeiro do Norte? Nesse mês de fevereiro, no Palácio da Abolição, o governador lançará esse pacote de estradas no Ceará. Entre elas, 2 muito importantes para o Vale. Jaguaruana Russas, comunidade do Espinho atendida, inclusive facilitando o acesso a toda essa zona rural de Limoeiro e o acesso à BR-116 ao hospital. É um sonho que se transformará em realidade, compromisso firmado, recurso já garantido. Esses recursos estão entrando agora de 1º de março, nós vamos soltar agora a licitação e, se Deus quiser, nesse primeiro semestre começar essas obras tão importantes. E outras tantas em todos os quadrantes do estado do Ceará. É um grande pacote de obras, rodovias, melhorando o vida das pessoas em todos os quadrantes do estado. Então essas 2 obras serão anunciadas pelo governador em fevereiro. Oficialmente, com recurso e orçamento garantido. Esse em fevereiro é que está pegando, porque só tem 4 dias. Mas a realidade é essa. O governador, o Estado fez um empréstimo de alguns bilhões junto a uma instituição internacional, BIRD, e parte desse recurso é para obra de estradas. E essas estradas, e essa estrada, ou o recurso para a estrada já está licitado. Como é isso, vereador Paulo? Explique para o ouvinte. Ô Luiz, é o seguinte, o Estado fez um processo licitatório para a construção, digamos, eu não sei o volume, mas 2.000 quilômetros de asfalto em estradas estaduais, em CS, tá? Então ele já tem o processo licitatório, tá? Aquela ata de registro de preços, e vai buscar o recurso, né? Então ele conseguiu o recurso. A partir daí, de dentro desses 2.000 quilômetros, serão tirados os 16 quilômetros que liga a CE 356 a CE lá de Jaguaruana, serão tirados os recursos para esse asfalto do Espinho, do Bichopá, a BR-116, né? A rodovia Santos Dumont. Então, não vai ter mais burocracia, é a questão de ter o recurso, empenhar e iniciar a obra. O nosso amigo Josimar Nascimento, que é radialista, nosso colega, estava na linha, e por falha minha, realmente eu demorei a colocá-lo no ar. Faça ligue para ele aí, Emanuel. O Josimar ia intervir naquele bate-papo nosso ainda do começo do assunto governo do Estado. Josimar, tá na linha, fica à vontade. Desculpa a minha falha, Josimar. Eu foi esquecendo mesmo. Acaba quando passa dos 30 é desse jeito. Bom dia, Josimar Nascimento. Bom dia, Luiz. Bom dia, Paulo Santiago. Pergunta que eu gostaria de fazer ao Paulo Santiago, e se você me permite, Luiz, um pequeno detalhe antes da pergunta.
era a seguinte: o deputado, já que está falando de recursos para Russas, o deputado Adail Carneiro, ele enviou recursos para Russas na gestão do Weber, ex-prefeito de Russas. O prefeito, na ocasião, na época, colocava empecilho para receber esse recurso do Adail. E o vereador Paulo Santiago, que está sendo entrevistado agora, foi quem viabilizou, foi quem conversou com a gestão municipal para que esse recurso fosse recebido pela gestão municipal. E depois de conversa, de diálogo político, que o Paulo sabe fazer muito bem, o prefeito resolveu receber esse recurso, que anteriormente ele só recebia recurso do Genesias. Se não fosse do Genesias, ele não recebia. Mas depois ele recebeu esse recurso do Adail. Eu queria perguntar ao Paulo Santiago, quanto foi realmente que o deputado Adail Carneiro enviou para Russas naquela ocasião? Quanto foi gasto na gestão de Weber e o que foi adquirido com esse recurso? Se ainda ficou algum restante para a gestão de Sávio Gurgel, quanto foi e o que foi comprado com esse recurso na gestão de Sávio Gurgel? Se eu cometi algum erro, ele pode dizer, não é? Mas era mais ou menos isso que eu gostaria de saber. E dentro da mesma pergunta, se for possível, o vereador responder, o vereador Paulo Santiago já votou no deputado Adail Carneiro. E eu pergunto, Adail sendo candidato, Paulo Santiago vota no ex-deputado Adail Carneiro? Bom dia. Bom dia, Josimar. Dá até para pensar que a sua pergunta não é sua, tá? Mas o que você me perguntou, eu já disse aqui nessa emissora de rádio umas 3 vezes, não já, Luiz? Sobre os recursos do Adail? Sim, já. Umas 3 vezes. Ou mais de 3. E lá na Câmara Municipal, na tribuna, eu disse umas 10 vezes sobre esses recursos do Adail que eu acompanhei. Fui até sacrificado politicamente, porque na época que ele pediu para eu intermediar as conversas com o prefeito Weber, eu estava na bancada de oposição ao governo Weber e ficaram dizendo que eu tinha me rendido. Outros confundiam, dizendo se vendeu. Eu tinha me vendido à gestão quando eu estava buscando fazer por Russas as emendas do Adail do último ano dele, de 2018, que começaram a serem liberadas em 2019. Eu já passei, inclusive, vários relatórios para o Adail e ele discordava, mas eu tenho os números precisos. Decorado aqui para eu dizer até os centavos é difícil. Mas os primeiros recursos que foram liberados foi em 2019 para aquisição daquelas ambulâncias, de um transporte sanitário, de uma patrol, de um caçambão, e depois vieram uns recursos diretos para a saúde, por fundo, de fundo a fundo, um recurso de R$5.320.000 em 2020, esse recurso entrou. E o Weber recebeu do Adail e aplicou 9 milhões, menos de 10, um pouco. E o Sávio aplicou 8 milhões, uma fração, que é todo esse calçamento da Catumbela, a maior parte, não todos 100%, a maior parte, as 3 UBSs, a da Lagoa do Toco, a do Alto do Velame e a da Timbaúba. Esses calçamentos aqui do bairro Ramalho, aqui, né, ao lado aqui da Avenida Maria Ramalho, aquela passagem no Riacho Araibu, da rua Professor Valque Cavalcante Maia. Muito importante, por sinal. Muito obra espetacular. Ali ligou a Maria da Graça, uma banda da cidade, ao bairro Universitário. Perfeito, né? Tá? E ainda tem mais alguma coisa, mas é um recurso que foi para a saúde, para informatizar as UBSs. Eu sempre disse isso, sempre coloquei isso, tanto aqui na rádio como na Câmara, sempre defendi isso, tá? Mas pessoas começaram, acho que, a levar para o Adail conversas diferentes,
que ele terminou, acho que se chateou comigo e terminou tomando uma decisão que deixou a gente um pouco com menos contato do que a gente tinha, tá certo? Mas politicamente, como você perguntou, quando eu fui votar no Sávio Gurgel, foi combinado com ele. Ele disse, não tem outro caminho, vá para o PDT, vote nele. E sem eu combinar com o Sávio, eu disse para o Sávio, Sávio, quando chegar a eleição de deputado, eu vou votar com o Adail ou com o candidato que o Adail indicar. Ele disse, sem problemas, Paulo. Você tem toda a liberdade para fazer isso. Quando veio a eleição de deputado, o próprio Adail e o Sávio combinaram para que eu votasse no Luiz Gastão. E eu votei no Luiz Gastão, fiz um café da manhã para apresentar o candidato, faltando 14 dias para a eleição. Infelizmente, o Adail sofreu um acidente, virou um carro à noite, e eu fiquei aqui em Russas, fazendo a campanha do Luiz Gastão, e ele não cumpriu o que acordou com o Adail, nem comigo, Luiz nem Gastão com o Sávio. Não cumpriu. Que era para ele botar 20% das emendas parlamentares dele, as emendas individuais para Russas, que daria em torno, na época, que até subiu a cota dos deputados, mas na época do compromisso era 3.400.000, vezes 4 anos, daria 13.200.000. E o que ele destinou a Russas, até agora, foram 5.300.000 reais. 2.800.000 reais para a saúde, de fundo a fundo, 1 milhão para aquela drenagem da André Moreira e 1,5 milhão para essa primeira etapa da Avenida Coronel Araújo Lima, tá? E com relação a se Adail for candidato, hoje, eu sou candidato a deputado federal ou estadual, a gente tem que ver a viabilidade da candidatura. Ele disse a mim, quando ele veio à Câmara Municipal atender um pedido do presidente Marcos Estácio e do vereador João Paulo, ele disse a mim e disse na tribuna, se você ouviu, que eu tinha toda a liberdade para fazer o que eu quisesse politicamente. Eu tenho a impressão que você ouviu. Vereador Paulo Santiago, aproveitando o assunto Adail Carneiro, Adail e Nelinho, candidato a deputado federal. Qual seria o melhor para Russas? Russas ganharia mais com quem? Com Nelinho, deputado, ou com Adail, deputado? Se Russas tivesse que escolher um dos dois. Luiz, eu acho que você faz uma pergunta aí muito pessoal. Assim, escolher os dois, entre os dois, quando a gente não tem uma coisa posta, eu acho uma coisa assim muito vaga para a gente opinar. Agora, o Adail mostrou como deputado que sabe desempenhar um mandato de deputado federal. Porque ele, durante os 4 anos, né, ele era 14 milhões e poucos de emendas individuais, 4 anos, 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 56 milhões, e ele destinou para o estado do Ceará 123 milhões. Então, ele foi um cidadão, um deputado que no seu mandato soube angariar recursos junto a ministérios. Ele teve um desempenho, trouxe recursos o dobro das emendas impositivas que ele tinha direito. Eu vejo o vice-prefeito de Russas, Guilherme Cordeiro, como favorito na eleição em 28, vereador Paulo Santiago. Se nós tivermos Adail Carneiro, candidato a prefeito, com o apoio de Raimundo Cordeiro de Freitas, seria uma disputa acirrada, ou mesmo assim manteria-se o favoritismo do Guilherme Cordeiro, que hoje é indiscutivelmente favorito no cenário político russano de hoje? A minha pergunta é, se o Adail fosse o candidato a prefeito apoiado pelo Raimundinho, numa aliança com Raimundinho contra Guilherme Cordeiro, a eleição passaria a ser disputada ou continuaria o favoritismo de Guilherme Cordeiro? Luiz, é outra pergunta que, se a gente tivesse conversado antes, se você tivesse me dito que ia fazer essa pergunta, eu ia pedir para você não fazer. Porque eu acho que você vai assim, colocando coisas muito pessoais. Não, colocando, mas aí eu não fujo, eu não sei fugir. Eu não fujo, não. Eu acho melhor se o senhor não fugir. Então, o meu amigo Adail Carneiro sabe que hoje, politicamente, eu estou ligado a Sávio Gurgel, que foi orientação dele. É o melhor caminho para você. Era a candidatura do Sávio Gurgel. E eu tentei muito aproximar
o Adail desse grupo político. Infelizmente, o Adail sempre, as decisões políticas, ele sempre foi ele que tomou, você sabe disso, né? Ele toma só e tal, a gente não consegue influenciar nessas decisões dele, tá? Então, uma campanha hoje, eu vou estar ouvindo o prefeito Sávio, né? E voto com o candidato do prefeito Sávio, tá? Que se for Adail, vote em Adail. Se for Raimundinho, o candidato do Sávio, vote em Raimundinho. Não, que sim. O senhor vota, não. Não, mas você disse se for o Adail e o candidato do Sávio, o Guilherme. Eu vou votar no candidato. Certo, mas eu vou votar no candidato. Eu estou dizendo que eu vou votar no candidato, o candidato do nosso grupo hoje político, que fazemos parte de um grupo político, eu voto no candidato do prefeito Sávio Gugé hoje. Mas eu não perguntei quem o senhor vota, não. Porque, na verdade, o que é que eu entendo? Que o Guilherme Cordeiro é favorito, sem dúvida nenhuma, se ele for candidato contra A, B e C. E se ele for candidato contra um Cordeiro, seja o Raimundo, o filho e etc., o Guilherme continua favorito. Eu lhe pergunto, Luiz, você como prefeito de Russas, no papel que o Sávio está fazendo, você não ia escolher o seu sucessor não para candidatar? Você ia acertar outra pessoa? Claro, e o Sávio está certíssimo, ele escolheu o melhor nome. Eu digo, já escolheu porque está posto, e todo russano sabe que é o Guilherme Cordeiro, e é o melhor nome, e eu nem discuto isso. O que eu discuto é que o Sávio o Guilherme não teria um adversário. Pois é, mas você acha que com tudo que esses políticos de Russas já fez, tirando o Sávio, com o Adail confiaria nessas pessoas hoje? No Raimundinho? Não só Raimundinho, não. Quem vem dizendo quer que o Adail enfrente uma candidatura a prefeito de Russas. O Adail confia nesse povo? Não. Mas você não está supondo? Estou supondo isso. Por que eu estou supondo? Eu vou dizer por que eu estou supondo. Pelo seguinte fato. A única fórmula da política de Russas em 28 ter uma campanha disputada sem favoritismo, na opinião do Luiz Lopes. Qual seria? Seria o Guilherme, candidato do Sávio, contra um Adail Carneiro, e o Adail com apoio dos Cordeiros. Seria a forma de Russas em 28 ter. E mais. Com apoio do Guilherme também, dos Cordeiros, aí o Guilherme. Não, mas sem Cordeiro, mas sem Guilherme, ó. Com Raimundo Cordeiro. É a forma de Russas ter uma eleição animada. Porque o que eu quero mesmo é eleição animada. Eu não quero eleição para o governo do estado como a reeleição do Camilo, que foi só o Camilo. Parece até que ele combinou com o Tássio botar o general Teófilo. Eu não quero eleição daquele jeito. Eu quero eleição como essa do Flávio Bolsonaro e do Lula. É o que eu quero em Limoeiro do Norte também. Eu quero eleição em Limoeiro acirrada, disputada. Isso é bom para o eleitor, é bom para o mundo jornalístico, é bom até para o mundo político. E Russas do mesmo jeito. Por que para o mundo político? Porque anima mais os políticos. Estou certo, vereadores, candidatos, suplentes. E eles torcem para perceber, eles têm o mesmo pensamento que o Luiz Lopes. Não tem coragem de dizer. Os políticos, os vereadores, com exceção do Paulo Santiago, todo vereador de Russas quer o quê? Uma eleição disputada. E eles torcem por isso. Eles não dizem, o Luiz Lopes está dizendo que torce. Em Limoeiro, em Russas. Já pensou se a eleição para governador tivesse uma eleição com o governador Elmano favoritíssimo? Como era ruim para os deputados estaduais e federais? Não era não, vereador Paulo? Não é isso? Mas eu vou parar de perguntar porque eu não sou bom perguntador. Eu vou trazer a pergunta aqui dos ouvintes, e um ouvinte que é um russano que ama muito essa terra, o Diego, meu amigo Diego, contador, o senhor o conhece. Gostaria de perguntar ao nobre vereador Paulo sobre a possível vinda do shopping e do início das obras da Faculdade de Medicina da UFC em Russas, vereador Paulo Santiago. Essa aqui é do ouvinte Diego, meu amigo Diego, que é contador dessa cidade, contador aqui no município de Russas. Bom dia, cidadão Diego, cidadão do bem e de bem. A questão do shopping, Diego, o Sávio me incumbiu há uns 2 meses
atrás, de eu acompanhar o empresário e outras pessoas interessadas nesse empreendimento e mostrando espaços locais para esse empreendimento se instalar, e o local que mais agradou a eles, que eles, a rigor a gente nem mostrou, eles pediram para ver esse espaço, porque eu sabia que esse terreno a quem pertence, a empresa Dakota, e essa área é inegociável. Eles não negociam porque a Dakota teve a responsabilidade de adquirir terrenos ao redor da fábrica para evitar problemas com a população. É um cinturão verde que eles mantêm, tá? Para evitar dificuldades com a população. Então, eles não vendem. Aí mostrei outras áreas para eles, e eles ficaram de avaliar, de fazer uma avaliação. Já vieram em outro momento com o ex-deputado Gilberto Rodrigues, com o ex-presidente da Caros, tá? Estiveram com o prefeito e estão avaliando algumas áreas, né, para serem adquiridas. A rigor, de início, né, e havia aquela vontade, aquele interesse de que o município tivesse alguma área para doar e que fosse num local onde eles entendem que era importante para o empreendimento. Mas o município não tem áreas onde eles acharam que seria viável a instalação do equipamento. Então, eles estão avaliando algumas áreas que possam ser adquiridas e a gente está no aguardo dessa manifestação do empresário. E com relação a outra coisa que ele pediu, o UFC, o início das obras, né? A rigor, existe recurso no orçamento da União de 2026 para o início da construção, certo, da Faculdade de Medicina no município de Russas. A única mudança que eu observei é que a gente tinha uma informação de que esse ano já iniciaria uma turma de medicina usando uma área da engenharia que não é utilizada. Tem um espaço físico lá que poderia ser utilizado, mas eu não tenho conhecimento de que essa primeira turma foi formada para esse semestre. Ouvinte conosco, nosso amigo Lopinho quer fazer uma pergunta e aí eu vou já para o intervalo. Lopinho, boa tarde, fique à vontade, amigo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da Progresso e boa tarde ao meu amigo Paulo Santiago, grande vereador, que eu admiro muito a sua postura e a sua sabiência. Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, direto ao canto, eu acredito que seja. É que vai uns 2 anos, mais ou menos, que o prefeito esteve lá na minha residência e dizia a mim e mais gente que tinha lá sobre o asfalto aqui da Pitombeira. Ele queria fazer ainda naquele ano. E ele já está com 2 anos. Eu queria saber se você tinha assim, alguma informação, alguma coisa dessa idade, porque tu sabe, a gente como político, eu considero político ainda, o pessoal fica perguntando a gente, né, indagando e tal. Eu digo, rapaz, nunca mais eu tenho prefeito não, mas na hora que eu viria não perguntar, mas você está aí, você é uma pessoa que tem toda a competência, e eu queria agradecer por a resposta, meu amigo. Tudo de bom para você, Paulão. Eu vou te dar uma informação precisa, viu? Oficial, que eu tive do prefeito Sávio. Essas obras, muitas vezes a população não tem conhecimento da burocracia que é para se liberar recursos. Esse asfalto da Pitombeira, ele realmente, desde 2023, que os recursos já foram cadastrados para o município de Russas, mas esse asfalto, esse recurso, ele vai ser feito via Codevasf. É uma empresa pública, né, que recebe, do jeito do Denox, que recebe recursos e executa obras no Brasil todo. E a Codevasf e o Denox todos os recursos de emendas que estão passando pela Codevasf e pelo Denox, eles estão recebendo uma fiscalização intensa do STF
uma vez que o ministro Flávio Dino está acompanhando essas execuções, porque algumas obras deram problemas. Tem obras que nem executadas foram e o dinheiro foi gasto, foi usado pela Codevasf e pelo Denox. Então, eles estão trabalhando isso aí. Mas não é o caso de Russas. O caso de Russas é que o Denox, a Codevasf fez um processo licitatório, uma empresa ganhou, essa empresa também ganhou um asfalto em Lavras da Mangabeira, e ela está em Lavras desde o começo de 2025, concluiu a obra e falta receber a última medição da obra. E o proprietário, o Sábio já teve contato com ele várias vezes, e o proprietário diz, eu só inicio a obra de Russas quando eu receber a última medição dessa obra de Lavras. Pediu a interferência do Sábio, o Sábio foi a Brasília e foram à Codevasf, e a Codevasf ficou de fazer esse pagamento. Nesse percurso foi feito novo contato com a empresa, e o empresário disse, eu não quero mais essa obra. Inclusive, assinou o distrato desistindo dessa obra de Russas. Então, a Codevasf está notificando a segunda empresa, a segunda colocada, notificando ela para ver se ela tem interesse na obra. Se ela não tiver interesse na obra, a segunda, para que não demore mais, e o Sávio vai viabilizar um recurso próprio para fazer o asfalto da Pitombeira, e quando for resolvida a questão da Codevasf, ele faz esse asfalto em outro local, provavelmente o asfalto ligando a CE 356 ali no Pau d'Arco até o asfalto da Ingá, que ele tinha conseguido esse recurso foi liberado para esse asfalto, mas quando o recurso saiu, não foi para asfalto na zona rural, e sim na zona urbana, um recurso de R$3.800.000, e esse recurso vai ser utilizado para asfaltar a rua Dr. João Marcel Pereira, iniciando na Vila Matoso até lá o Poço Redondo, e um ramal que vai para a CE ali perto do Chico do Mármore. Então, o povo da Pitombeira, fique certo que em 2026 o asfalto da Pitombeira será construído, nem que seja com recurso próprio do município. Santiago, no nosso programa, Paulo Santiago, vereador que está ao vivo no nosso estúdio, no estúdio da Rádio Progresso. Vereador Paulo Santiago, me fale da gestão Sávio Gugel. O prefeito Sávio, no primeiro mandato, ele teve o foco em obras, em investimentos no nosso município de infraestrutura. Isso prossegue nesse segundo mandato. O que é que o senhor vislumbra exatamente para Russas, e em termos desses investimentos, o prefeito Sávio conclui aquela meta de deixar Russas 100% pavimentada na sua área urbana? Luiz, eu acredito sim que até 2028 a zona urbana do município de Russas vai estar pavimentada. Nós temos hoje, eu conversando com o Sávio, ele sempre senta comigo para a gente discutir algumas prioridades, e hoje nós temos 74 milhões para serem aplicados em obras, todas elas já planejadas, algumas delas licitadas, algumas em processos licitatório e algumas sendo concluído o projeto. É tanto que dentro dessa previsão, o Sávio está evitando a qualquer custo planejar, se comprometer com novas obras, porque senão não dará tempo a concluir esses investimentos, esses recursos já garantidos para o município de Russas. É evidente que tem algumas obras que surgem assim, emergenciais, principalmente na zona rural,
essas sim serão avaliadas, porque são pequenas obras que são feitas com recursos próprios, então isso aí vai continuar avançando, tá? Mas o foco maior é que se aplique todos esses recursos cadastrados no CNPJ do município de Russas, que estão sendo elaborados os projetos, que estão indo para processo licitatório, que estão licitados. Porque acontece muito, e uma das dificuldades maiores da gestão são nessas obras de reformas. O que acontece? Empresas que conseguem cumprir a lei de licitação, mas ela não tem a capacidade financeira de caixa de iniciar as obras e esperar pelas medições para poder receber o dinheiro. Então, a gestão já teve várias obras, várias reformas em escolas, em UBSs, que tiveram que ser paradas porque a empresa abandona, você não tem como eliminá-la, ela ganha e posteriormente abandona e você tem que iniciar tudo de novo, refazer orçamento, refazer processo licitatório, e isso atrasa muito as obras e infelizmente o cidadão não conhece esse processo e interpreta como sendo não prioridade que a gestão está dando, mas não é assim, e até porque não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Nós temos uma empresa que ganhou um processo licitatório em Russas para pavimentação, o Pavimenta 2 de Russas, recursos do deputado Salmito. Mas ele tem 2 equipes fazendo pavimentação, e se não forem aumentadas essas equipes, termina o mandato do Sávio e não termina o Pavimenta 2. Então o Sávio tem conversado com ele já está preparando uma 3ª equipe, e o Sávio ainda quer ver se ele consegue preparar uma 4ª equipe para que a gente tenha constantemente 2 ruas em execução, não só na sede, porque tem pavimentos na zona rural, tem pavimentos nos distritos, e a gente, se não aumentar essa produtividade dessas equipes, a gente vai terminar chegando o final do mandato 2028 do Sávio e não cumprir essa meta de deixar a zona urbana do município de Russas toda pavimentada. Vereador Paulo Santiago, como é que o senhor avalia o Sávio Gurgel politicamente? Em algum momento falou-se que o Sávio seria candidato a deputado federal, aí comentou-se nos bastidores, nas rodas políticas, inclusive fora de Russas, que a primeira-dama, a dona Adriana, seria candidata, Adriana Santiago, seria candidata a deputada estadual. Isso cogitou-se, isso nunca foi cogitado. O que é que de fato tinha de concreto e por que não prosperou, se existia? Luiz, sem dúvida nenhuma, né, propostas, convites, né, insinuações de amigos do Sávio aconteceram, existiram sim, mas o Sávio tem sido firme no propósito de cumprir os compromissos que ele fez com quem ajudou ele a fazer essa gestão, que são os deputados que destinaram recursos para o município de Russas. O Sávio não pode jamais deixar de atender o Júlio Mano. O Sávio não pode jamais deixar de atender um Salmito. E assim vai, um André Figueiredo, um Eduardo Bismarck. Eu acredito a gestão do Sávio, o sucesso da gestão do Sávio, primeiro, a sua capacidade empreendedora, a sua juventude, a sua coragem, a sua determinação, e segundo, os seus aliados políticos, 5 deputados federais votados pelo grupo do Sávio, 5 estaduais, todos eleitos. Sem essas pessoas ao lado da gestão, a gestão dele seria como a gestão dos gestores anteriores, que votava em um único deputado, e um só deputado não tem como carrear o volume de recursos que 10 deputados carregam para Russas. Então, eu não vejo o Sávio
nessa eleição, candidato a deputado, não vejo a dona Adriana. Vou dizer que não acontece, não sei. Mas eu não estou vendo, ele não passa isso para a gente, para mim, não passou. Mas isso foi cogitado em dado momento, né? É o que eu estou te falando. Convites, né? É incentivo de deputados mesmo, né? Dizer, você devia sair para federal, sua esposa devia ser candidata estadual, mas o Sávio sempre avaliou esse compromisso da gestão dele com essas pessoas que fizeram ele ter esse sucesso na gestão. Vereador Paulo Santiago, Russas é um dos maiores municípios do estado do Ceará territorialmente. O Aracati está totalmente ligado da cidade às comunidades e distritos através de pavimentação asfáltica. E aqui nós temos, por exemplo, o distrito de Lagoa Grande, o distrito do Bunhu, que são distritos, são comunidades importantíssimas e sonham com asfalto. Nós temos, por exemplo, o Quixeré, a Russas, que se nós tivéssemos uma estrada aproximando esses dois municípios, era melhor para a economia de Russas. O senhor acha isso sonhar demais, querer demais, asfaltar da BR a Lagoa Grande, asfaltar da BR o Bunhu, uma estrada aproximando o município de Russas a Quixeré? Luiz, uma das minhas queixas de alguns políticos que a gente teve contato e fez campanha junto, com relação a essas dívidas que governos anteriores têm com Russas. Eu disse isso no começo da nossa entrevista. Governo estadual. Estadual. Em 2014, lá na casa do doutor Paulo Augusto Campelo Bessa, nós tivemos uma reunião, Ciro Gomes presente, e foi assumido um compromisso. Eu tenho um documento que posso lhe repassar uma cópia, um compromisso para a gente ganhar a eleição em Russas com o Camilo Santana, e o governo teria um compromisso de dar para Russas 100 quilômetros de asfalto. Fizemos esse compromisso naquela época, viramos a eleição, ganhamos do Eunício, e até hoje, o único asfalto que o governo cumpriu foi o do Peixe, que foi feito um documento com a relação, eu tenho a assinatura do gabinete do governador, e a gente destinou os asfaltos: Russas Jaguaruana, Russas Flores, Russas Peixe, Russas Engácara, Estrada da Telha, bem maior do que o pedaço que foi feito até agora, Russas Lagoa Grande, Russas Barracão. Até agora, o que foi feito pelo governo do estado? Só Russas Peixe, e nós estamos prestes a receber Russas Jaguaruana. A da Ingá, quem fez foi o Sávio, com recurso do Júnior Mano. A de Flores, quem fez foi o Sávio, com recurso do Júnior Mano e recursos próprios, né? E nós estamos aí no aguardo do cumprimento dessas promessas antigas. Eu tive um contato com o deputado Romeu Aldigueri e o Sávio, e ele nos disse que intermediaria o asfalto da BR-116 para o distrito de Lagoa Grande, e o Sávio também já está em contato com o Júnior Mano para ver se a gente viabilizava o asfalto da BR-116 ao distrito do Barracão. Então, essas dívidas aqui, todas elas foram assumidas pelo Ciro Gomes na campanha do Camilo Santana. Ciro Gomes? Ciro Gomes, na campanha, uma reunião lá na CR, saímos da CR para a casa do doutor Paulo. Na época eu até atraí o Aureliano Ribeiro para a reunião. Não, ele prometeu e o governador eleito não cumpriu, Camilo Santana.
Ele nos recebeu, quem nos levou foi o Adair Carneiro, 18 lideranças políticos, vereadores. Eu tenho tudo isso, vou lhe passar uma cópia para você guardar como lembrança. O ministro Camilo, ele é especialista em não cumprir. Ele não foi bom com Russas. Camilo Santana Esses não foi. aí não cumpriu, a estrada de Russas Jaguaruana não cumpriu, e ele era o governador. Ele era o governador, Ceasa não cumpriu, foi um fake news, ou uma fake news. Eu tenho 2 áudios aí de 2 ouvintes, quero ouvir o Erivando também. A Ceasa eu queria fazer uma particularidade. Sim. Na Ceasa. Sim. Na Ceasa, ela não se intensificou essa reivindicação da Ceasa com o Camilo. Não houve uma reivindicação forte em cima disso. Essa reivindicação da Ceasa ela foi feita agora pelo SAV em 2021 com o Elmano. Tá? E o Elmano tem uma experiência ruim com Ceasa. Construíram uma Ceasa lá no Baturité e é um elefante branco lá no Baturité. E ele tem essa preocupação, que uma Ceasa aqui não tivesse o efeito que a gente pensa. Tá? Assim, um mercado como é a Ceasa lá em Fortaleza. A do Baturité não funciona. E agora comparar a Baturité, que é uma ilha, fica à beira da Ceasa de Maracanaú, com o Vale do Jaguaribe. Nós estamos aqui a um palmo da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco. Eu já conversei, inclusive, com produtores do Chapadão, muitos que eu frequento. Eles não entendem que é uma obra prioritária e necessária para o crescimento do Chapadão. Eles não entendem assim. Eles têm outra visão com relação à Ceasa. Estou com o Zé Mendes na linha, tem áudio de 2 ouvintes, o Erivando Lima também está com a gente. Zé Mendes, boa tarde, Zé. Meu querido Zé Mendes. Erivando Lima, boa tarde, meu caro Erivando. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Paulo. Eu estava chegando aqui quando o Paulo tocou num assunto que, inclusive, foi tema aqui na rádio, da minha parte, já por várias vezes, essa questão, Paulo, daquele acordo que foi feito dos 100 quilômetros de asfalto, né? Eu até tinha dito que, e aqui se eu estiver errado, você me desculpe, porque na verdade eu até falei que dos 100 quilômetros de asfalto não tinha vindo nenhum quilômetro de asfalto para Russas ainda. Você falou aí na questão do projeto da Estrada do Peixe. A Estrada do Peixe estava incluída nesses 100 quilômetros? Estava, quem botou fui eu. Pronto, então aí foi... um documento assinado por todo mundo, quem fez o documento fui eu, quem redigiu fui eu. Eu achei que não estava, eu achei que fosse outra coisa, né? Como também o asfalto aqui da Avenida Ramalho, que foi 1.200 metros de asfalto, também foi feito. Agora você falou uma coisa aí, Ciro Gomes, na época, que teria prometido, teria feito o acordo. O governo não era o Ciro Gomes não, na época? Veja bem, o Ciro Gomes estava na campanha, à frente da campanha do Camilo. Você lembra que o Eudes ganhou no primeiro turno em Russas? Perfeitamente. Lembra? Lembro. Aí ele veio para fazer essa reunião, para mobilizar, motivar lá na CR. Saímos da CR. Seria uma espécie de coordenador da campanha do Cid, né? Sim. Ele era o secretário de saúde da época. Exatamente. Fizemos a reunião na casa do doutor Paulo. Aí o doutor Paulo disse: Paulo, era muito bom se o Aureliano estivesse aqui. Aí eu ligo para o Aureliano. Aureliano disse: Paulo, estou chegando de Fortaleza. Está onde? Disse: rapaz, estou passando em frente à Travessa da Sete. Rapaz, vem aqui na Serra, Ligeirinho. Aí o doutor Paulo disse: não, eu vou logo para lá. E foi para casa. Aí quando o Aureliano disse: o que é? Bora comigo aqui na casa do doutor Paulo. Eu enganei até o Aureliano na época. Ele não sabia o que estava acontecendo. Isso foi prometido. Quando a gente chegou na sala para vocês virarem do Eunício, virarem pro... Virarem não. O Weber está... Nós perdemos o primeiro turno pro Weber. O Weber estava apoiando o Eunício. E nós apoiando o Camilo. Vocês já perderam por levar turno do Weber, na época. No primeiro turno. No primeiro turno. E viramos a eleição no segundo turno. Aí o Weber foi quem virou, foi? Quem? Quem foi que virou pro Elmano? Pro Camilo. O Camilo. Foi o Weber, né? Acho que foi. Na reta final teve um comício aqui que ele veio. Porque eu tinha entendido que houve um acordo na época dos 8 vereadores ia apoiar o Camilo. A gente deixou até uma cadeira vaga ao lado do Ciro. Quando eu entrei com 2 cadeiras vagas. Quando eu entrei com o Aureliano, ele e a esposa dele, aí eu disse: Paulo, você fazer isso com a gente, disse, é bom para todo mundo. Senta. Aí sentaram, aí foi quando houve esse compromisso. Mandaram redigir o documento, o Adail marcou uma audiência, nos levou lá 18 pessoas. O Camilo Santana recebeu da nossa mão esse documento. Daí para cá, esse documento eu já encaminhei para o governo umas 5 a 6 vezes já.
Exato. Bota um ouvinte aí, tem um Vevem e outro ouvinte também, Emanuel. O Francelânio? E depois o Vevem. Tudo é do tabuleiro da vaquejada, acho que a questão é combinado. Luiz Lopes, pergunta aí o Paulo aí, por que não vai sair o postinho aqui do tabuleiro da vaquejada? Porque é uma fila medonha com lá naquele mutirão. Por causa sofrendo aqui, os pessoal do tabuleiro da vaquejada, tô perguntando aqui se não vai ter um postinho aqui da tabuleiro da vaquejada. Bota o Vevem agora, aí o Paulo Santiago responde os dois. O senhor não falou na maior do Barracão, Capim Grosso, São Pedro, até chegar ao São João do Aruaru. Lembre aí o vereador, meu caro. Tá lembrado, vereador. Lopes. Olha, com relação ao posto de saúde lá do tabuleiro, do Juazeiro? Isso. Né? Amigo, existe o seguinte, o Ministério da Saúde é quem planeja isso. Nós tivemos uma reterritorialização da saúde e foi distribuída às famílias, existe uma quantidade de famílias por cada UBS, tá certo? Então, se a UBS lá do Mutirão não está atendendo todas as famílias que são cadastradas lá, então isso tem que ser revisto pela Secretaria de Saúde. Eu assumo um compromisso aqui e depois eu passo a notícia para o Luiz Lopes. Eu estive hoje de manhã com a secretária de Saúde, procurá-la e saber o porquê dessa superpovoação da UBS do Mutirão com relação às pessoas daí do tabuleiro do Juazeiro. E eu passo para o Luiz saber se elas já detectaram isso, se existe um número de famílias superior à capacidade da UBS, tá certo? E se tem algum planejamento para a construção de uma UBS para atender aí o tabuleiro do Juazeiro. Eu passo para o Luiz Lopes, ele dá a notícia aqui no programa dele. E vem com relação a essa estrada, inclusive é uma estrada que era um sonho do deputado Adail Carneiro. Se o Adail tem sido reeleito, eu tenho quase certeza que esse asfalto tinha saído sim, BR-116, Barracão, Capim Grosso, até a divisa de Morada Nova com Ocara. Isso é uma CE. Ela existe, o governo do estado tem conhecimento disso. Para Baturité. Né? E a gente tem um sonho de que essa estrada no futuro aconteça, tá? Mas de imediato o que tem previsto, não previsto ainda, mas a gente está reivindicando o asfalto da BR para o distrito de Bonhu. E o Sávio tem um recurso que ainda não está confirmado para fazer uma estrada em Pissarra, mas com todos os bueiros, saindo do Peixe para o Barracão, para o Capim Grosso e para o São Pedro. Tudo bem, vereador Paulo Santiago, para concluir a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, o senhor é candidato para o biênio 27-28? Não, Luiz, nós estamos ainda em fevereiro, né? Isso. A eleição 15 de dezembro, né? Sim. Tá? Eu não vejo nenhuma candidatura posta hoje para a presidência da Câmara ainda não. Prefeito elege o presidente? Eu acho que o Sávio, com certeza, deve se envolver, né? Conversar com a sua bancada, né? Nós temos número para eleger o presidente, se não houver fuga, né? Se não houver fuga, né? Nós temos número para eleger o presidente. Eu acho que é uma questão de entendimento, né? Amadurecimento, de conversas, né? Que tem as pessoas que têm interesse, né? Em chegar à presidência da casa. Eu não coloco isso como prioridade do meu mandato, tá? Nunca coloquei, né? Mas faço parte do processo, mas é uma coisa que tem que ser amadurecida e muito conversada, e que cada um reconheça a importância do seu papel e cada um cumpra com o seu papel. Isso a gente tem tempo para tratar. Vereador Paulo, o senhor como vereador, eu acho uma vergonha
Limoeiro do Norte não ter uma sede própria decente para o Parlamento Municipal. Eu acho uma vergonha Aracati não ter uma sede própria para a Câmara Municipal. Eu acho uma vergonha Russas não ter uma sede própria, apropriada para o Parlamento Municipal. O que é que falta? Dinheiro não é. As câmaras municipais têm dinheiro sobrando. Falta o quê, vereador? Luiz, falta uma mesa diretora colocar aquilo como prioridade, fazer um planejamento financeiro, fazer economias, né? Fazer entendimento com o Poder Executivo, que o Poder Executivo pode sim destinar recursos também para a construção de sede do Poder Legislativo. Eu até digo muito que eu acho que Russas, se fizesse uma pesquisa direitinha, talvez Russas fosse para o Guinness. É como o único município que o parlamento funciona dentro da sede do Poder Executivo, né? E o município até precisa daquele espaço, né? Então, uma parceria de uma mesa diretora com o Poder Executivo, um planejamento para economizar uma parte dos recursos do duodécimo. Municipal, Russas precisa de um paço municipal, de uma sede do Executivo, como também do Legislativo. Uhum. Eu acredito que... E aquele prédio ali pode ser um grande centro cultural russano. Sim, um centro administrativo. Como a de baixo. O centro administrativo faz parte das ideias do Sávio e dos planos do Sávio, tá? Concentrar as secretarias todas num espaço só e o paço municipal. Fazer um Cambeba russano. Nós fomos visitar, assim que o Sávio assumiu, eu fui com ele, fomos visitar Jucás. Um espaço espetacular, tá certo? É um município bem menor. O Sávio sonha com isso, faz parte, com certeza, dos projetos do Sávio para a gente ter um centro administrativo. Dá inclusive para fazer ali onde funciona hoje o novo fórum, né? Eu acho que o nosso espaço ali não cabe mais, não. O meu sonho era o Sávio desapropriar a ACR ou a ABB. Aí sim, ali nós teríamos espaço para a construção de um centro administrativo. São clubes sociais que não têm mais objeto, né? Eu entendo que era de extrema importância para o município esses dois espaços. Crescimento da cidade. Dei essa ideia e o Sávio acatou com relação à Senec. Quem desapropriou a Senec, o decreto de desapropriação foi de minha autoria, porque ele pode ter iniciativa no Poder Legislativo e a parte executória é feita pelo Poder Executivo. Fui eu que desapropriei a Senec e no dia 17 de dezembro de 2020, estava acabando, 2020, estava vencendo os 5 anos do decreto, viu? Aí cai o decreto, aí o imóvel fica bloqueado na hora que você decreta. No dia 17 caía. Acho que 2 dias antes um cidadão chegou no tributo do município para recolher o ITBI. Ele tinha comprado a Senec. O cara tinha comprado a Senec e foi bloqueado por conta desse meu decreto. Aí nós, a partir daí, o Sávio renovou o decreto, fizemos a avaliação, pagamos e hoje é aquela escola modelo que é a Tia Benilson. Para concluir, em 31 de dezembro de 28, o Sávio deixa de ser prefeito. Fica desempregado. Não é um desperdício com a capacidade de gestão, de alocar recurso, um grande adutor de investimentos de Brasília para a banda de Russas. Não é um desperdício para Russas ter um Sávio desempregado sem ocupar um cargo, seja no Executivo ou no Legislativo, não? O vereador Paulo Santiago. Esse nosso radialista Luiz Lopes, ele faz umas colocações, né? Desempregado, Sávio desempregado, como é que pode? O sucessor do Sávio. O que é que eu quero dizer? Que o sucessor do Sávio, sim. Sendo o nosso candidato, né, eleito. Sávio não fica desempregado. Não é não ficar desempregado. Eu acho que seria, acho que seria a prefeitura que teria um secretário mais importante do estado do Ceará, para tocar uma gestão junto com o novo gestor, porque ele tem que ficar por trás ele tem que ficar ajudando, né? Ele aprendeu, ensinando. Ele precisa de um ensinando Sávio mais ainda, né? Ensinando mais ainda ao candidato dele. E eu acho que a gente tem um caminho muito interessante
a seguir e o que for melhor para Russas é o que vai acontecer. Nós vamos esperar 32 para ver Sávio no parlamento, então, é isso? Não é 30, né? Esperar para 2030. Sim, aí sim, eu acredito que seria muito importante para Russas. Eu acho que o povo de Russas votaria com uma vontade muito grande, com um prazer muito grande no Sávio, ele sendo candidato em 2032 a deputado. O projeto do Sávio de ser deputado nesse ano 2026 adia-se para 2030, então é o que veremos. Estou certo, vereador? Sim, você está certo. É por aí. Vereador Paulo Santiago, muito obrigado. Eu quero lhe agradecer. Eu acho que se deixei de perguntar alguma coisa, é falha minha. Não, você perguntou até demais. Mas muito obrigado, vereador. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz, e espero que eu não tenha reduzido a audiência do seu programa. Pelo contrário, a bicha foi lá para cima. Eu tenho uma promessa do prefeito Sávio Gugel de vir ao nosso programa depois do carnaval. O carnaval passou e eu nem liguei pro prefeito para recomendar. Eu vou lembrá-lo. Pronto. O governador também disse que depois do carnaval começam as nossas estradas, né? Eu estou acreditando. E do asfalto da BR-116, Espinho e Limoeiro, e eu tenho certeza que essas duas obras acontecerão. Esse envolvimento seu aí nessa defesa desse asfalto do Espinho, com certeza fortalece muito a sua futura candidatura novamente a vereador lá no Limoeiro, né? Muito obrigado. Na verdade, em Limoeiro nós vamos fazer o que não fizemos na eleição passada. Eu nem sequer estava morando em Limoeiro, estava morando em Russas e não trabalhei. Eu cheguei em Limoeiro em fevereiro, voltei para o Limoeiro em fevereiro para ser candidato em julho e foi desse jeito. Eu acompanhei, né? A gente conversava muito, né? Exatamente. Um abraço, Luiz. Um abraço, Emanuel. São 12h54. Obrigado, vereador Paulo Santiago. Pronto. Emanuel vai fazer. Né, Emanuel?